o ponto de partida para atravessar a cidade ou o ponto de partida de diálogos e proposições para repensar a circulação no espaço. Este é um podcast que apoia a leitura da cidade e a mobilidade. Esta é uma edição especial de aniversário de 470 anos da cidade de São Paulo, resultado de trechos das aulas do curso de extensão Cidade de São Paulo, Território Indígena, Negro e Nordestino. Uma realização da Rede Mobilidade e Periferias, um grupo de ensino, pesquisa e extensão do Instituto das Cidades, Campus Zona Leste, Universidade Federal de São Paulo, tem por objetivo articular em rede com o meio acadêmico, docência, órgãos públicos e sociedade civil organizada interessados na temática da mobilidade urbana, especialmente no contexto das periferias urbanas das cidades brasileiras. Ponto de partida deseja a todos uma boa viagem. O tema da primeira aula desse episódio foi Perus, Coletivo e Cultura, com a apresentação de Camila Cardoso, produtora cultural e integrante da comunidade cultural Quilombaque. Camila inicia a aula com a explicação sobre a prática da sevirologia, e então parte para a contextualização do surgimento da comunidade cultural Quilombaque. E aí eu começo falando com vocês sobre um método que o Sorol ensinou pra gente, que é a sevirologia, né? A sevirologia nada mais é do que se você tem, você faz, se você não tem, você dá um jeito e se vira e faz também, né? Isso na produção cultural tem um exemplo aqui, né, de um palco que a gente fez, era um evento numa escola, mas a gente também pode, né, quem é professor aqui pratica sevirologia todos os dias, quem é mãe pratica sevirologia todos os dias. Sempre gosto de trazer, né, essa experiência dos mutirões, né, da quebrada, vai encher uma laje, vai organizar uma galera para fazer várias coisas e a gente vai se virando em rede para conseguir organizar e fazer as nossas atividades. Então o método que a gente desenvolve, né, lá na Quilombaque, que a gente tem dado certo aí, é a sevirologia. Obviamente que a sevirologia ela não anula outros processos, né? Eu falo que a sevirologia em alguns lugares ela deveria ter hora para acabar, a gente deveria parar de se virar para conseguir desenvolver coisas com mais qualidade de vida, né? Com mais dinheiro, com mais um monte de coisa. Mas a gente sabe quanto sujeitos periféricos, quanto a sevirologia ela é importante, né? Pra gente dar conta, inclusive, de viver, sobreviver, né? Nessa selva de pedras aí. E aí hoje eu apresento para vocês um pouco da Agência Queixadas e um pouco da Quilombaque, que vocês vão ver que são projetos que um nasce do outro, mas hoje é um projeto bem fundido, assim, né? Onde a gente caminha muito lado a lado com a Quilombaque, o museu, a agência, vocês vão entender, e aí passando por alguns processos de hackeamento, né, de algumas tecnologias, né, algumas questões acadêmicas que a gente vai entender e vai passando por esse processo de hackear esse sistema que foi feito para acabar com a gente precisa entender ele para tentar acabar com ele, né? Ou amenizar pelo menos tudo que ele causa com a gente. Pode passar. Aí eu começo apresentando para vocês a comunidade cultural Quilombaque. A Quilombaque é uma comunidade cultural que existe em Perus do lado do trem, não tem nem desculpa para não ir na Quilombaque. Você desceu do trem, já está praticamente na Quilombaque. E começou há 18 anos. Eu não estava, né? Isso vale a pena dizer também, né? Eu estou na Quilombaque há menos tempo, estou lá há 7 anos. Então muito do que eu vou falar aqui vai ser uma linha cronológica de coisas que eu fiz parte e coisas que eu não fiz parte, né? E aí, que eu ouvi de Sorol, de Fofão, de todo mundo que fez parte desse processo. E lá então, né, em 2005 eu não estava na Quilombaque, mas eu tinha uma galera que estava ali no bairro e que discutia política pública cultural sem ter inclusive dimensão do que era essa política pública cultural, porque era um momento que a galera queria só aprender a tocar maracatu, né? Era só uma coisa de música, de
E nunca é só, né? E aí então saía essa turma lá de Perus e até o Parque do Ibirapuera para aprender a tocar maracatu. Era um projeto da prefeitura, né? E aí acabou desse rolê todo, né? Surgiu um grupo, que foi o Caranguejeira, que era um grupo de percussão, né? E aí então esse curso acaba lá no Parque do Ibirapuera e a galera para de ir, então também tem uma questão de se locomover, né? De Perus até o Parque do Ibirapuera vai um tempo, né, gente? Transporte público. De domingo ainda, que é o pior dia para quem pega trem, tá ligado, né? E aí então, quando acaba esse curso, a galera vem, né, pro território, volta para esse território, para ensinar o pouco que tinha aprendido, né? Sendo que tambor é uma coisa que a gente estuda a vida inteira e não aprende ainda, né? Toda essa tecnologia vinda do tambor. E aí então passa a desenvolver primeiro, né, na praça, na Inácia Dias, que é do ladinho ali da Quilombaque, e depois da Quilombaque vai então para casa do Fofão, do Dedê e do Clevinho, que são irmãos, e aí vira esse tempo da Quilombaque na garagem, né, que aí ficou 3 anos lá na garagem da casa deles. E era isso, cada vez que tinha alguma coisa, né, nessa garagem, na Quilombaque, juntava 50, 100 pessoas e aí começou a ficar pesado, né? Lá no quintal. Mas durou 3 anos, então foi bastante tempo lá no quintal da Dona Domingas e do Seu Rock, né? Depois vai para onde é a nossa sede hoje e lá era a oficina do Seu Rock, né? Do pai dos meninos. Depois, a integrante apresenta as várias ações culturais e públicas que a Quilombaque cria e promove em seu território. Na cidade. Então foi todo esse esforço para a gente continuar lá na Quilombaque e continuar então com essa disputa de narrativa em política pública, cultural e de cidade, né? Não só na cultura, mas na cidade toda. E aí então, 18 anos, a gente tem algumas construções, todas as construções da Quilombaque, né? A grande maioria são coletivas, mas a gente se articula na rede Viva Periferia Viva, tem o movimento de reapropriação da fábrica de cimento, a Universidade Bíblica Colaborativa e o TIC, que eu vou falar um pouco para vocês, o movimento cultural das periferias. A gente foi muito ativo na época da construção da Lei de Fomento às Periferias também, né? Nessa época muito Sorol e o Fofão, eles estavam muito presentes, Dona Ângela também, né? Circulava com a galera por aí. As ocupações artísticas, temos o Centro de Defesa de Direitos Humanos Carlos Alberto Pazini, que é um centro de defesa do território, não exatamente da Quilombaque. E o Museu Pecol e Jupoí e a Agência Queixadas, que eu também vou explicar um pouco mais para vocês aqui. Então, para vocês entenderem onde a gente está, né, se é que é um cachorro esse mapa da cidade de São Paulo, a gente está lá em uma das orelhinhas, lá em cima, né, cercado pelo que a Unesco chama de pulmão verde da cidade, né, então tem esse centro que é cinza, né, mas vocês estão vendo roxo, né, mas todo aqui no meio, e ali a gente onde tem ainda resquício de vegetação nativa, né, então a gente é cercado pelo pedaço da Serra da Cantareira, o Parque Anhanguera e o Parque Jaraguá, né, o Parque Anhanguera Municipal e Jaraguá Estadual. E aí só uma curiosidade, que também é importante a gente entender que o outro pulmão verde da cidade de São Paulo fica em Parelheiros, que também é um território que ainda tem remanescente indígena, né? Então se a gente entender aí eles enquanto nesse contexto de guardiões da floresta, eles são nesses 2 territórios que dá conta dessa poluição toda, que essa cidade gigante aí constrói, né? Então a gente está lá na região noroeste da cidade de São Paulo e é importante a gente firmar isso enquanto região noroeste, porque pela prefeitura a gente estaria na zona norte, né? Mas é uma norte que a gente não está perto de Santana, não está perto da freguesia, não está perto, né, de vários bairros. E aí para a política pública, quando fala assim, tem vários equipamentos culturais na zona norte, pergunta na zona norte, ela tá, mas qual zona norte que vocês estão falando, né? Porque para eu ir para o Sesc em Santana está longeão, né? O Sesc Casa Verde também está longeão, então para qual que é? E zona oeste é a mesma coisa, né? A gente está bem longe também do Butantã, né? E desses outros bairros, então, e não só nós Perus, né? A gente está falando Perus, Anhanguera, Jaraguá, Pirituba, Brasilândia, todos esses bairros que formam aí Taipas, né? Morro Doce, vários bairros, então a gente reivindica hoje, e aí eu estava até falando com o Douglas da Vitória, que é quando a gente vai escrever edital e tem lá no Noroeste, né? Foram anos de militância
para a gente ser reconhecido como um território que é para além da Zona Norte, né? Que tem muita coisa, mas também falta muita coisa. Quando eu falo de Perus, a gente fala de um equipamento público municipal no bairro de mais de 200 mil habitantes, né? A gente está falando de uma biblioteca que, inclusive, está sofrendo vários ataques, né, nos últimos meses, assim. Então é muito importante a gente entender que a gente está falando de uma região que não se vê, pelo menos movimentos culturais, enquanto Zona Norte, entendeu? Dando sequência, Camila fala sobre o nascimento do instrumental urbanístico TICP, Território de Interesse da Cultura e da Paisagem, relatando a construção coletiva e os desafios de Perus, periferia da zona noroeste de São Paulo. Da construção do TICP, né? Isso começa com a Universidade Livre Colaborativa. Essa campanha que eu falei, Fica Quilombac, foi a segunda, né? Teve uma outra campanha, Fica Quilombac, que foi uma campanha que a prefeitura tinha um projeto de fazer um parque linear ali no nosso território e ia desapropriar várias casas, bares, inclusive o Quilombac, né? E aí é isso, era todo mundo muito bravo, o Fofão, o Dedê, o Sobral sempre foi muito bravo, tá, gente? Eles são mais bonzinhos agora, mas eles sempre foram muito bravos em relação a essa defesa do território. E vocês vão entender por que também que a gente é tão balista e por que a gente é um território que se organiza coletivamente em lutas, né? Isso tem um porquê e é uma herança mesmo que a gente carrega. E aí ninguém tinha entendido direito, até porque veio um mapa, né, que ia passar esse parque linear, ninguém conversou com ninguém e estava assinado pela FAUSP e só. Era isso que traz as informações que tinha na época. E aí, um belo dia, o Euler foi lá, que era o professor da FAUSP, né, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e aí se apresentou como sendo da FAU. Aí a galera falou, você tá doido, então vocês estão querendo desapropriar a gente? Como assim? Aí ele, não, mas a FAU não desapropria ninguém, vamos entender o que está acontecendo. Foi a partir daí, então, né, que o Euler pega uma disciplina dele e leva os alunos e professores lá para o nosso território para a gente começar, então, esse processo de hackear a arquitetura e urbanismo, para a gente entender direito o que estava acontecendo. Né? Então, passa a Universidade Livre Colaborativa um ano inteiro ficou dentro da Quilombac, com processos teóricos do que era isso, né? Entender isso, a arquitetura. Não só arquitetura, eu falo que mapa é muito poder, né? A gente, através do mapa, a gente delimita território, delimita para onde as pessoas podem ir, para onde elas podem se locomover, o que elas podem fazer, né? Então, o mapa é um instrumental muito importante. Então, a gente foi entendendo tudo isso e pesquisando e tendo compreensão do que era pensar no território para além desse mapa estabelecido pela cidade, né? Porque o TIC, na verdade, ele estudou muita coisa ali. Então, um pedacinho de Pirituba, Perus, Jaraguá, Anguera, mas aí foi para Caieiras, Várzea, Morá, Franco da Rocha. Ele extrapola essa delimitação territorial da Prefeitura Municipal de São Paulo. A gente delimitou ele menorzinho, né, por conta disso. A gente não manda nesse mapa. A gente tem a nossa cartografia dos afetos, que ela é muito maior, mas a do município fala que tem que parar ali em Perus, né? A gente está falando do último bairro da cidade para até então Zona Norte, né? E aí, depois desse ano entendendo isso tudo, as aulas começam a acontecer em vários espaços dentro do território, né? Então, na aldeia, igreja, terreiro, praça, produtos coletivos e várias coisas que foi dando um caldo para a gente pensar nessa instrumentalização que é o território de interesse da cultura e da paisagem, conhecido como TIC, que é um instrumental urbanístico que vai mapear vários espaços, inclusive pensando na biodiversidade que tem na nossa região, nos coletivos, nos espaços de memória, de afeto. E também indo contra a especulação imobiliária, né? Porque hoje a gente sabe que antigamente o bonito de morar em São Paulo era você morar no centro, né? Ouvir o som da poluição, o cheiro da poluição, né? E estar ali em contato com isso, era isso que as pessoas chamavam de progresso. Hoje a gente sabe que todo mundo quer abrir a janela e ter uma vista privilegiada do Pico do Jaraguá, ouvir passarinho, né? Ver verde, ter uma respiração melhor, e é isso que as pessoas procuram. Então a gente está falando de um território que está passando por uma especulação imobiliária muito ferrenha. Se a gente vê um mapa de Pirituba, a gente já consegue entender
como que isso tem avançado e espremido assim o nosso território. Ali descendo a estação de trem Pirituba já tem muitos empreendimentos imobiliários, né? Pra gente que nem é tão pobre assim, porque morar ali não deve ser barato, né? E isso vem então comprimindo mais ainda. Lá em Perus, inclusive, vão ter empreendimentos imobiliários para 5.000 famílias. 5.000 famílias, eu nem sei a política de assistência social para cada família é 5 pessoas, né? É 5.000 vezes 5? É muita gente. E o impacto disso dentro do nosso território, né? A gente está falando de escola, de supermercado, de rodovia, do trem, né? Transporte, enfim, várias coisas. Mas ainda assim, né? Tem gente que eu gosto de acordar, abrir a janela e aí teve uma... Eu falo quando a gente foi falar da aldeia, porque lá no Jaraguá, do lado das escolas, eles estão sofrendo, assim, represálias, né? Já foi para um outro lugar, assim, né? Então o TICP, ele vai ser pensado nisso tudo, nesse território, para além da política cultural, né? Mas nesse território de forma mais ampla, para a gente entender tudo que passa por um território, né? E aí o TICP ele foi aprovado no plano diretor em 2014, então ele é uma lei, né? Ele foi aprovado, mas não teve regulamentação nenhuma, e foi aprovado no 45 do segundo tempo, né? Assim, tiveram várias articulações políticas e concessões, e na época, então, 2014, é aprovado o TICP Perus Anhanguera Jaraguá e o TICP Paulista Luz. O TICP Paulista Luz, ele vai mapear os espaços de memória afeto e culturais que tem da Paulista até a Luz, ou seja, vários, né? E aí ele passou por um processo de uma construção que foi com escritórios de advocacia, de arquiteturas e coisas maiores, assim, né? E o nosso por um processo de uma construção política e cultural da comunidade. Os dois são super importantes, mas os processos de construção foram diferentes, né? E hoje outros territórios já têm discutido o TICP, né? A galera de Sapopemba, São Mateus está discutindo o TICP, Parelheiros está discutindo o TICP, Bexiga discutindo o TICP, e aí alguns a gente acha que tá super massa, outros a gente fala, pô, mas você quer fazer um TICP do seu quarteirão? Aí o TICP do seu quarteirão a gente está falando de um território, né? Olha para o bairro, para os bairros que estão em volta, como é que é isso, então a gente tem sido bastante procurado por outros movimentos e coletivos para explicar um pouco sobre como foi o nosso processo dessa elaboração, dessa construção do território de Teresa, a cultura e da paisagem. Pode passar. A próxima aula teve como tema Quarto Centenário da cidade de São Paulo e a participação da população pobre e periférica, ministrada por Silvia Lopes, geógrafa e docente na Unifesp Zona Leste. Silvia, nessa primeira fala, busca apresentar os processos históricos da criação de imagens culturais na festa do Quarto Centenário de São Paulo, discutindo as visões geográficas em seus discursos e projetos. Pensando que o ponto de partida, ele está relacionado à compreensão de uma festa cívica, mas existem muitos trabalhos sobre festas cívicas, então há uma festa cívica que acaba sendo importante para a gente pensar no processo de recuperar a historicidade dos fatos, dos processos que interferiram no trabalho e na Constituição para formar, para criar imagens exploradas pela cultura, pela intelectualidade paulista, não é? Então, compreender a festa como um momento de muita agitação cultural, de muito investimento e muitas mudanças, não é? E como um ponto da história que vai voltar, por exemplo, para o período que a Amanda estudou e potencializar aquilo que tinha sido escrito, que tinha sido dito, não é? Por ser uma festa e por ter muito dinheiro para realizá-la. E aí a ideia do trabalho era partir do conhecimento da trajetória da comissão, porque foi criada uma autarquia municipal, então para a gente ver a grandeza, uma autarquia municipal
que foi chamada de comissão organizadora do quarto centenário para poder organizar a festa. E o meu intuito, saindo da geografia, seria compreender os processos organizativos da festa, as atividades, os documentos que saem dessa festa, tanto os organizativos como que são atas, relatórios, como aquilo que aconteceu de fato, né? Então, das atividades, para alcançar uma discussão sobre as visões geográficas nos discursos e projetos que estavam nutrindo essa festa. Então, o meu objetivo ele era bem geográfico. Então, a história ela aparece como um método. Então, eu vou buscar entender essa trajetória, ler os documentos para compreender que geografia estava ali fundamentando a criação de um discurso altamente ideológico, né? Porque eu estava lá naquele lugar de entender a história da geografia, a história do pensamento geográfico, que considera como importante para entender a geografia não só aquilo que acontece na academia, nos livros didáticos, nos livros acadêmicos, mas aquilo que acontece em outras áreas. Então, como a geografia foi criada em 1934, muito do pensamento geográfico chegou no Brasil em outras áreas. Então, na medicina, no direito, na engenharia e na cultura. Daí a importância da gente buscar visões geográficas, né? O pensamento geográfico nessas áreas. Porque a geografia não chegou no Brasil no curso de geografia, ela chegou antes por outras vias, né? Então, pensar uma festa e pensar nessa festa essas visões geográficas. E pra gente é importante porque quando a gente pensa cidade e metrópole, a produção da cidade e da metrópole, a geografia como disciplina tem um papel fundamental, não é? A gente defende isso, né? Que a geografia ela existe porque ela dá instrumentos, teorias e métodos para a gente compreender a formação socioespacial em várias escalas. Então, mundo, país e também região metropolitana e cidade, né? Bairro, pedaço, quebrada. Pode ser alguma coisa bem localizada. Aí eu escolhi algumas palavras para poder pensar esse tema, né? Então, colonizar, civilizar, progredir, modernizar. Elas estão mais ou menos numa trajetória linear, porque se a gente pensar a história, em determinado momento a gente falou e a gente pensa a colonização, os seus processos, aí vem um discurso pensando o que é civilização e como a gente alcança essa civilização, não é? Aí vem a Revolução Industrial e ela vai se expandindo pelo globo, chega no Brasil e a gente vai falar sobre progresso e vai falar sobre modernização. Muda o período histórico, mudam as palavras, mas elas estão falando sempre sobre o mesmo tema, tá? Sobre essa relação entre o Brasil, antes colônia, depois império, depois república, e as centralidades econômicas do mundo e a relação de dominação e subalternização que tem entre esses dois espaços, né? Pensando aí numa divisão internacional do espaço, uma divisão internacional do trabalho e como a Amanda usou uma divisão racial também, né? Uma divisão internacional a partir da raça. Após comunicar seus caminhos e objetivos, a geógrafa explicita a construção ideológica do mito dos bandeirantes nos discursos de modernização paulistana. Aí, para começar, a gente já começou, né, na verdade, falar da tradição bandeirante, porque a construção do mito bandeirante dessa ideologia está relacionado com esses processos, civilizar, progredir, modernizar, desde sempre. Então, busca-se no passado, como lá nos Estados Unidos, a ideia do destino manifesto,
de que São Paulo, lá do quarto centenário ou da Semana de Arte Moderna, que está se modernizando, está se industrializando, teve o seu destino manifesto desde os primórdios, não é? Desde o período colonial, quando aconteceram as entradas e as bandeiras. Então tem um discurso que vai pegar a história para justificar a ação bandeirante, para forjar uma identidade, um ethos, que vai justificar um lugar de exclusividade, numa hierarquia superior da cidade de São Paulo e do estado de São Paulo nas brigas e disputas nacionais, que vai chegar lá em 32 com a guerra, a derrota na guerra, depois na construção da USP, e aí, inclusive, chegando na festa do quarto centenário. Então, com várias ações para dizer, olha, a gente perdeu a guerra, mas a gente está montando aqui um discurso ideológico forte para mostrar que São Paulo tem que estar à frente politicamente, né? Então, modernizar vem com a ideia, né, já fora, assim, expandir o território, mas de dominar os indígenas, que eram vistos como sem fé, né? O sem lei ou o sem rei, então sem nenhum tipo de disciplina, né? Depois a gente pode pensar o modernizar, aí o Ricardo, né, pode ajudar a gente, ajuda sempre quando fala de transporte e mobilidade. Depois foi com a ideia de ligar o Brasil ao mundo, ocupar o território, né? Então vem as ferrovias e a chegada dessa nova tecnologia, então ferrovias e navios. Depois como industrializar e produzir todas as novas quinquilharias, né? E aí produzir a quinquilharia e produzir o desejo, né, o fetiche para ter essas coisas novas que o brasileiro não tinha naquele projeto de desenvolvimento do Brasil que a gente chama de substituição de importações, porque o Brasil, república, vai aos poucos substituindo as importações, e a partir dessas substituições vai possibilitando a criação de fábricas para fazer determinados produtos que antes eram importados, né? Então aí tudo que era importante para conforto e para mostrar que tinha um tipo de ascensão e que hoje é tipo standard, é o que todo mundo tem em casa, né? É fogão, geladeira, batedeira, liquidificador, o que antes não existia na casa do brasileiro, que vai começar a chegar, né? E que também junto com isso vai chegar publicidade. Algumas propagandas da época, para a gente ver como eles juntavam a tradição do bandeirante com esse olhar, projetar para o futuro de um país industrializado, né, e moderno. Nesse processo todo, vem a construção do racismo, né, do debate sobre a democracia racial, e o projeto atrelado ao racismo, que é um projeto de formação de uma população que será digna desse processo de modernização, que é o projeto de embranquecimento da nação. Então, todo um debate para pensar que nação nós temos e que nação nós queremos. Eu vou usar aqui o discurso deles, né? Eu vou falar como se eu fosse eles. Aí, posteriormente, essas ideias de colonizar, civilizar, progredir, modernizar, que está produzindo um território nacional e que está produzindo também um território urbano e o território do próprio estado de São Paulo e outros, vai trabalhar para produzir ideias. Então não é só o vasto território. Por fim, Silvia amplia a discussão, discorrendo sobre as rupturas e permanências históricas no território, que é marcado pela violência aos indígenas e negros até os tempos atuais. E aí, pensando nesse território que está sendo produzido, a gente também tem a produção
discursiva, de narrativa, de ideologia, a partir de textos, a partir de imagens, a partir da cultura, a partir de grandes movimentos como da Semana de Arte Moderna, de tudo que saiu escrito ali, e da própria fundação da USP, né, que também vai produzir um discurso sobre São Paulo e sobre o Brasil. Né? No caso da geografia, por exemplo, tem uma coleção de livros sobre São Paulo que foi produzida como parte das comemorações do quarto centenário, que foi organizada pelo professor Haroldo de Azevedo, né? E essa produção textual, muitas vezes, ela vai falar da tradição bandeirante, né? Isso a Ana já ouviu, né? Pensando na tese do Antônio Carlos Robert Moraes, lá no título ele fala sobre o longo século XVI. Né? Então ele vai falar sobre a formação territorial do Brasil. E essa formação territorial do Brasil, ela foi feita no sistema colonial, que se valeu de muita violência. Então a expansão territorial é resultado de um processo de hierarquização da população, de tomada de recursos. Então, pau-brasil, o ouro, a prata, sempre que há alguma coisa de valor, a população sempre se ferra, né? Então usaram e abusaram do território e dos seus recursos. Extremamente violento, porque vão tentar escravizar os indígenas, depois vão raptar populações negras, vão escravizar essas populações. E nesse percurso muitas pessoas, né, violentadas de diferentes formas, morrendo muito cedo, porque se alimentavam mal, eram tratados mal, moravam mal, eram explorados porque eles eram vistos também como recurso. Eles não tinham valor de humano, eles eram vistos como recurso, né? Recurso da terra. Então a população originária e depois africanos de várias regiões vistos aí como recurso, né? Esse indicativo do Tonico de pensar ao longo do século XVI traz pra gente a ideia de método da história, que é pensar rupturas e permanências. Então a gente sabe que essa violência e que o determinado lugar onde colocaram os indígenas e os negros, lá no século XVI, dão a ideia desse século não findo, de uma continuidade, porque será usado, não é? Tanto para pensar a questão das diferenças e da hierarquização, que já acontece durante a colônia, de colocar o negro indígena como subalternizado e o branco colonizador como alguém que está acima na hierarquia, como depois para elaborar o discurso do racismo científico, e que vai ter uma permanência além, né, até os dias de hoje. Né? Então pensar a partir desse movimento dialético de que a gente passa por rupturas, e essas rupturas estão ligadas aos processos de modernização, de pressão política. Então a gente tem uma abolição inacabada, tem um documento, mas para essa abolição acontecer tem uma série de processos que dão continuidade para aquela relação colonial. A produção, arte e edição deste podcast é feita por mim, Ana Carolina, estudante de Geografia do Instituto das Cidades, campus Zona Leste da Unifesp, e bolsista de extensão do grupo Rede Mobilidade Periferias. Este foi o quarto e último episódio da quarta temporada, edição especial 470 anos da cidade de São Paulo. Não esqueça de curtir a página Rede Mobilidade Periferias nas nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube para estar atento às atividades que o grupo desenvolve. Até mais!